Boa noite, muito boa noite para vocês que acompanham Tá Na Hora Santa Catarina. Deixa eu pedir licença para entrar no celular. Quarta-feira chegou, Thiago Pires, a semana tá passando rapidinho. Estamos na meiotinha da semana. É bem isso, quarta-feira. Obrigado pela sua companhia. Que honra, que prazer a gente poder estar junto com vocês e vocês junto com a gente aqui no SCC SBT, porque tá na hora Santa Catarina, né? Tá na hora Santa Catarina. Hoje a gente vai ter de tudo, pessoal. Para você que tem acompanhado com a gente aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, temos atualizações do caso da falsa biomédica de São José, que deixa 30 vítimas aqui em Santa Catarina desamparadas depois de procedimentos estéticos. Nós vamos trazer também a vistoria que aconteceu durante a tarde na antiga rodoviária da capital. Ministério Público, autoridades, muitas manifestações de pessoas contrárias e a favor da demolição do local. E a Gabriela vai contar tudo pra gente também. Isso mesmo, e alerta de novo golpe, viu? Golpe dessa vez se passando pela Defensoria Pública. Tudo aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Mas, Thiago, sabe que dia é hoje? Diz aí. Dia do Amigo. É Dia Internacional da Amizade. É isso mesmo. Engloba mais gente. Engloba mais gente, é verdade. Você de casa tem um amigo para homenagear, quer mandar aquele recado que só aqui pelo nosso WhatsApp do Tá Na Hora Santa Catarina você conseguiria? Tem foto, tem vídeo? Quem é o seu melhor amigo? Manda aqui pra gente. Pois é, legal como estamos atingindo todo o estado. Você pode, aí que você mora no Oeste, mandar mensagem pro amigo que tá lá que tá aqui no litoral, vice-versa. É a oportunidade que você tem de mandar uma mensagem pro seu amigo ou só de nos dizer aí quem é o teu melhor amigo. Manda um beijo, tá tudo certo. Manda foto, manda vídeo. Ah, tem os amigos de 4 patas e assim vai, né? Vale O pessoal também, né? adora mandar também. O pessoal que tá juntinho aí de casa assistindo, só manda pra gente que a gente recebe de todo o coração. Vale Vamos também. Começar com os vivos, rodar aqui o pessoal em Bora. Santa Catarina? Vamos lá. Na madrugada desta quarta-feira, Júlia, uma adutora da Casan rompeu em Florianópolis e causou alagamentos em 6 casas no bairro Monte Cristo. Pensa no susto, né? Depois do histórico que Monte Cristo tem com relação à adutora da Casan. Quem tá ao vivo com a gente é a Gabriela Mariotto, que vai nos contar como é que tá a situação lá no Monte Cristo nesse momento. Gabriela, muito boa noite para você. Chegando agora com essas informações, um caso que chocou a comunidade, deve ter deixado todo mundo com susto aí, né? Todo mundo apavorado. Como é que tá a situação nesse momento? As coisas estão se normalizando? A informação é com você. Boa noite, Júlia. Muito boa noite para você também, Thiago. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. A gente está aqui em uma das casas, que foi a primeira casa, na realidade, onde a água entrou ali por volta das 3 horas da manhã, quando teve o rompimento ali dessa adutora da Casan. Queria mostrar aqui para vocês o nível que a água chegou. Ó. Aqui, a gente consegue ver aqui na parede o nível que a água chegou. Aqui era um salão de beleza, né? A família aqui que mora nessa casa tinha um salão de beleza. Eles também vendiam alguns produtos, alguns cosméticos. E a gente vê aqui como ficou a situação aqui do salão de beleza. Muita lama espalhada por aqui, os sofás completamente destruídos, também as motos que eles também perderam por conta da força da água que entrou aqui no local. E também, quando a gente caminha um pouco mais para cá, muitos móveis quebrados, né? Muita coisa eles já conseguiram tirar ao longo desse dia, que foi, claro, de muito trabalho, de reconstruir mesmo toda essa vida aqui que foi perdida por conta desse dia. Eu vou chamar o Maurício, que é o dono aqui dessa casa e que estava conversando comigo agora. Maurício, me conta, como é que foi esse momento em que vocês acordaram de madrugada com o susto desse barulho da água chegando aqui? Sim, era por volta de 3h30 da manhã, a gente acordou com o barulho do rompimento ali da adutora. A princípio eu pensei que tinha sido só um cano do meu quintal que tinha estourado, mas a força d'água era muito forte, né? Aí, na realidade, só deu tempo de eu retirar o carro que ficava aqui nesse espaço e quando eu voltei não deu para fazer mais nada. E arrebentou ali a parede que vocês filmaram ali, que a água foi para o quintal do vizinho ali e só tirei a minha família de dentro, porque eu achava que a casa ia desabar, né? Porque era muita força d'água, muita areia, né? A altura da areia chegou a essa altura aqui, a Casan já veio aqui, retirou toda a areia aqui e coisa, e no momento que sobrou foi só isso aqui. O que tinha do salão e o que eu tinha de cosmético foi tudo embora, perdi tudo. E vocês chegaram a acionar as autoridades, né, no momento em que tudo isso aconteceu? Qual foi o apoio que eles prestaram para vocês, né, nesse momento tão difícil? Veio a Defesa Civil, veio o Corpo de Bombeiro, né? A Defesa Civil falou que a minha casa, graças a Deus, ela só teve aquele dano ali, mas eu posso continuar morando na residência.
E o Corpo de Bombeiro também disse que o laudo não seria com eles, né? E, a princípio, quem mais está fazendo seria a Casan, que está retirando os entulhos daqui de dentro, né? Eles colocaram os móveis e os entulhos aqui na frente da minha residência e, a princípio, eu tenho que esperar, né? Vou ter que esperar a indenização deles e ver... Eles estão pedindo para mim ter um prazo de 1 semana, mais ou menos, que já logo em seguida eles vão me ressarcir. Aí espero que sim, né? Que seja esse prazo. Muito obrigada pela tua participação, Maurício. A gente continua mostrando aqui um pouquinho mais como é que ficou, né? Ele citou aqui pra gente esse buraco aqui, porque a gente sabe outras casas também foram atingidas, né? E não foram casas aqui dessa rua, foram casas que ficam na rua de trás. A água entrou lá nessas casas por esse buraco que abriu aqui no chão, no piso da casa do Maurício. Então, a força da água, ela foi tanta que ela conseguiu abrir esse buraco. E eu não sei se vocês aí de casa conseguem ouvir, mas aqui na frente, aqui na rua, a gente tem muitas máquinas da Casan que estão desde de manhã, desde agora à tarde, nesse trabalho aí para reconstruir tudo isso, né? Tudo isso que toda essa adutora aí que foi rompida, para reconstruir todo esse trabalho. Então, agora a gente vai saindo aqui da casa do Maurício para mostrar para vocês. Então, no momento em que tudo isso aconteceu, os técnicos da Casan, eles vieram até o local para fazer uma análise de todo o dano que foi causado aqui na região, e o conserto da tubulação ele foi concluído ali por volta das 11h15 da manhã. E agora as equipes continuam aqui para fazer o asfaltamento da rua, né? Porque isso também foi prejudicado ali por conta do rompimento dessa adutora. Vamos mostrar aqui para vocês um pouquinho como é que ficou a situação aqui da rua, ó. Aqui bem em frente à casa do Maurício, o asfalto ficou desse jeito, assim, totalmente destruído. Então as equipes estão tendo que primeiro quebrar o asfalto, terminar com esse processo para poder terminar, né, de asfaltar mais uma vez. A companhia está também fazendo a limpeza da pista, que deve ser concluída ainda agora de noite. E eles informaram também, através de uma nota, que já começaram o levantamento aí dos danos causados para os moradores e que a expectativa é de finalizarem esse orçamento até o final da semana para começar o processo de indenização aí o mais breve possível. A gente expressa aí toda a nossa solidariedade para todas essas famílias que mais uma vez perderam muitos bens, muitas coisas, né, por conta de um rompimento de uma adutora, também de um reservatório, que também aconteceu aqui nesse mesmo bairro, mais ou menos uns 2 anos atrás. A gente vai continuar acompanhando aí todo esse trabalho da Casan aqui no bairro. Júlia, Thiago, volto com vocês. Gabriela, obrigada pelas informações. A gente vai pedir para o cinegrafista continuar mostrando aí para a gente a movimentação, pede para ele dar uma caminhada para a gente mostrar essas máquinas, porque, Thiago, as imagens estão na tela, né? A gente tem aqui a situação estrutural, financeira da família, mas também estrutural emocional, Exato. né? Como que é uma comunidade viver com medo de uma tragédia como essa acontecer de novo? Porque faz alguns meses que a gente trouxe aqui a reportagem completando 1 ano do último rompimento da adutora da Casan, com várias famílias que ainda continuam esperando o ressarcimento correto, né? Porque é uma reestruturação de vida. E esses rompimentos, eles estão acontecendo com muita frequência, né? A gente já fez também diversas reportagens sobre isso, explicam que é a questão da força, oscilação da pressão, da água, enfim. Mas o fato é que elas acontecem e olha a situação dessa residência. As imagens, elas são impactantes, elas são fortes. É muito barro dentro da casa, né, Julia? A gente está vendo aqui, você está vendo em casa também, aqui acompanhando ao vivo com a gente, aqui atrás a imagem ao vivo nesse momento e aqui as imagens colhidas anteriormente, ó. Olha a situação da moto, né, como é que ela ficou, é um barro, é uma espuma, é tudo junto, né? E arrebentou, estragou a casa. A casa está totalmente prejudicada, questão do solo e tudo mais. A indenização diz que foi por volta de 30 dias, né? Prazo de 30 dias até conseguir a documentação e tudo mais. A gente viu que a Defesa Civil, ele falou ali, liberou para moradia, então provavelmente essa estrutura não tem perigo, né? Perigo de cair, mas imagina continuar vivendo nessa casa, esperando esse retorno e essa ajuda de quem deveria estar auxiliando a comunidade, né? Essa família e tantas outras. 6 casas atingidas nesse rompimento da adutora novamente. Boa recuperação aí, né? Para eles. Força para todo mundo aí para recuperar o mais breve possível, que a Casan faça a sua parte e ajude aí a reerguer essa residência. Difícil dar essas notícias, né? Demais. Vamos lá, Julinha. Agora às 6h39. E olha, tem novidade boa chegando na área da saúde, viu? Um posto de saúde em Blumenau passou por uma grande reforma. Por isso, a gente já coloca a Nath aqui na tela, junto com a gente, para trazer essas novidades. A notícia boa é saúde, tá aqui no SCC SBT. Nath, boa noite para você.
Boa noite, Tiaguinho, Júlia, todos que nos acompanham. Isso mesmo. Os moradores aqui de Blumenau, principalmente do bairro Itopava Norte, podem comemorar, depois da reforma da Estratégia de Saúde da Família, o Orlando Osni Margarida, que abriu as portas em um novo endereço na manhã desta quarta-feira, foi a reinauguração, e a unidade de saúde, antes ela atendia em um outro local, um espaço menor, agora então passou por essa grande reforma, mudança também de endereço e uma capacidade ampliada para atender até 6 mil pessoas. Além disso, essa nova estrutura fica localizada na Rua 2 de Setembro, número 1618, uma localização até bem mais acessível para quem utiliza o SF, porque fica bem próximo a um ponto de ônibus, bem em frente tem um ponto de ônibus, então facilita também quem utiliza o transporte coletivo. Por lá, além disso, agora o SF também conta com uma sala de vacina, equipe de odontologia, novos consultórios, e aí que eram coisas muito pedidas pela comunidade. Serão 2 equipes completas de atenção primária, com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todo mundo pronto para atender a população. E essa importante obra, ela foi viabilizada com recursos próprios da prefeitura, um investimento de R$900 mil. Então é uma boa notícia para a saúde pública aqui da região. Tiaguinho. Boa, Nath, com certeza. Essas são as notícias que a gente adora dar, que a gente adora trazer para vocês. Olha só, é saúde, é nova estrutura chegando, que realmente funcione de fato, né, com atendimento, enfim, para a comunidade, que tudo funcione, que não tenha questão de falta de remédio, falta de estrutura, falta de pessoal, que ela chega realmente para poder, né, atender muito bem essa comunidade aí. É notícia boa, a gente torce que tudo dê certo. Parabéns a todos os envolvidos lá em Blumenau. Agora a gente traz para você algumas ocorrências que aconteceram entre esta terça-feira e quarta aqui no estado. Está chegando o Giro de Notícias. Um motociclista morreu após colidir contra um caminhão de ração no interior de Pinhalzinho, no oeste de Santa Catarina. O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira. O Corpo de Bombeiros chegou ao local e encontrou o condutor inconsciente, caído no chão, com múltiplos traumas. Ele recebeu os primeiros atendimentos da guarnição e em seguida foi imobilizado para ser conduzido ao hospital. Durante o transporte, o homem entrou em parada cardiorrespiratória e a morte foi confirmada pela equipe médica. As causas do acidente ainda serão apuradas. A Polícia Civil prendeu na tarde desta terça-feira um homem condenado a 14 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. O indivíduo, que havia cometido abusos sexuais contra a própria enteada na época dos fatos, foi localizado e detido no município de Alfredo Wagner. Após ser preso, o homem foi levado para o presídio de Lages e agora está à disposição da justiça. Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente uma casa de madeira no bairro Santa Mônica, em Lages, na noite desta terça-feira. Apesar da rápida propagação das chamas, os bombeiros conseguiram evitar que o fogo se espalhasse para as casas vizinhas, impedindo uma tragédia ainda maior. O proprietário da casa relatou que o fogo teria se iniciado em um sofá que estava muito próximo ao fogão a lenha que estava aceso. Felizmente, não havia vítimas dentro da casa incendiada. Agora me reúno a Roberto Azevedo, porque o presidente dos Estados Unidos confirmou os 50% do tarifaço contra os produtos brasileiros. A gente estava esperando esse momento para entender se realmente essa promessa iria para frente ou não, né, Roberto? Boa noite. Boa noite. Olha, hoje foram, assim, profusões de fatos, viu, Júlia? E boa noite para você também que nos acompanha. Para começar, a comissão de senadores brasileiros, que foi aos Estados Unidos e Washington, tentar abrir canais de negociações, terminou o trabalho dela. Segundo a ex-ministra da Agricultura do Brasil, a senadora Maria Tereza, lá do Mato Grosso do Sul, Maria Cristina, Tereza Cristina, olha, hoje eu estou com déficit aqui. Tereza Cristina disse que ela considerava missão cumprida, porque o papel dos senadores, segundo a senadora, era justamente ter o contato com os senadores americanos. Foram 7 senadores democratas e um republicano do partido de Donald Trump. E todos eles falaram para esses brasileiros para a preocupação deles com os efeitos na economia americana também dessas tarifas. Pois bem, à tarde, o presidente Donald Trump oficializou, baixou um decreto, dizendo que serão 40% acrescentado àqueles outros 10% que já havia nos produtos brasileiros. E eu levanto aqui algumas questões sobre quais produtos que os americanos isentaram destes 50%. Artigos de aeronaves civis, inclusive as aeronaves, que eram pedido da Embraer, inclusive brasileira. Veículos e peças específicas. Produtos de ferro, aço, alumínio e cobre, que já tinham uma outra taxação. Fertilizantes,
produtos agrícolas e de madeira. Lá no scc10.com.br eu enumero todos os produtos, também as frutas e também o suco de laranja ficaram de fora. Quer dizer, são preferências dos produtos americanos. Mas o café e a carne, que esperava-se essa condescendência, não aconteceu. E ainda, aí sim, uma retaliação, era o que muita gente na direita esperava, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, enquadrou o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, na lei Magnitsky, que é uma lei que restringe qualquer operação financeira da pessoa nos Estados Unidos, sem contar que Alexandre de Moraes já não tinha mais o visto para ir até os Estados Unidos e continua não tendo agora. Detalhe, ele não pode nem ter conta bancária nos Estados Unidos. E se tinha algum dinheiro lá, ficou lá. Se tinha algum bem nos Estados Unidos, está dentro das restrições. Existe uma previsão, uma expectativa, Roberto, do que pode ser feito a partir de agora pelo governo brasileiro? Diplomacia, diplomacia, diplomacia. Eu também entendo que o governo americano toma essas atitudes, embora Donald Trump tenha dito hoje que estas atitudes foram tomadas porque o Brasil feriu a soberania dos Estados Unidos, agiu contra os interesses dos Estados Unidos, aí já há um exagero, se referindo principalmente à defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que os Estados Unidos tomam essas atitudes para abrir canais de negociação. É inevitável, porque muitos produtos brasileiros que não estão nessa lista dos isentos interessam aos americanos, Júlia. E agora esperar como é que vai ser esse impacto, né, para a economia. A gente já tem acompanhado aí o pessoal, né, os portos de Itajaí que pararam em algum momento e os impactos devem agora continuar, né, Roberto? A Fiesc, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, amanhã faz um evento, vai se reunir com a imprensa, inclusive, para avaliar passo a passo quais os prejuízos que Santa Catarina pode ter com esse tarifaço. Certo, muito obrigada. Daqui a pouquinho eu retorno com você em mais informações aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Agora, a Defensoria Pública de Santa Catarina voltou a alertar sobre golpes que usam o nome da instituição e de defensores públicos para enganar pessoas. Em Itajaí, uma assistida recebeu mensagens de um falso escritório que usava o nome da defensoria como Mônica Bernardi e pedia dados bancários, alegando haver uma sentença para depósito. A Defensoria esclareceu que o processo segue normalmente sem valores liberados. Em Chapecó, 2 casos envolveram o defensor Pedro Luporini Ferreira. Um golpista pediu transferência de dinheiro para liberar valores de uma ação, mas a assistida desconfiou e evitou o golpe. Outro número usou a foto do defensor para tentar obter dados pessoais. Aqui em Florianópolis, o telefone do defensor Edson Marconi Schmidt foi clonado e a assistida recebeu mensagens falsas ao buscar informações sobre o processo de saúde. A Defensoria agora confirmou o golpe e orientou registros de boletim de ocorrência. O defensor Tiago Queiroz da Costa alerta sobre essa situação. Acompanhe. A Defensoria Pública de Santa Catarina não cobra absolutamente nada pelo seu serviço. Todo serviço prestado é 100% gratuito. Não pedimos transferência de dinheiro, nem Pix. Qualquer mensagem que envolva cobrança é golpe. E as pessoas que tentam fazer esses golpes fazem o seguinte para tentar enganar você. Elas usam nomes e fotos de defensores e defensoras públicas para se passar por nós da Defensoria. Então a gente reforça, o nosso serviço é gratuito. Desconfie de mensagens que prometem dinheiro fácil ou pedem depósito para você receber algum valor. Se você ficar com alguma dúvida, procure a Defensoria da sua cidade e tire a dúvida com o defensor ou defensora que atende você ou com os servidores que trabalham no atendimento da Defensoria. Fico alerta, pessoal, mais informações como essa, inclusive de outros golpes que estão rodando por aí no nosso portal SCC10. Lá tem dicas de segurança para você aí de casa, que também utiliza bastante o WhatsApp e outros meios de comunicação onde os golpes estão imperando. Agora, falta poucos dias para o final do Festival de Dança de Joinville, considerado pelo Guinness Book como o maior do mundo. Mas até sábado, dia 2 de agosto, muitos artistas de todo o Brasil vão se apresentar no palco do festival. E é para lá que a gente vai para falar com o Renato Santos, que não sai desse festival de dança. Eu tô achando que no final desses ao vivo, ele já vai voltar com uma coreografia pronta, já vai ter aprendido muita coisa. E eu sei que por aí a gente tem um pouquinho da cultura nortista, né, Renato? Muito boa noite.
Exatamente isso, viu, Júlia? Ótima noite para você e a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT em toda Santa Catarina. Hoje eu conheci esse grupo de meninas que veio lá do estado do Tocantins, percorreram quase 4.000 quilômetros para vir para o Festival de Dança. E hoje eles estão apresentando para o Festival de Danças um pouco do carimbó, que é uma cultura lá do norte, principalmente dos estados do Tocantins, do Pará e também do Amazonas. A Sofia está aqui do meu lado, vai conversar com a gente, porque, Sofia, quando a gente fala de carimbó, é uma dança típica lá do norte e que chama a atenção por onde passa, né? Sim, é uma dança que, tipo, quando você bate o olho, você fala, nossa, dá muita vontade de dançar, o ritmo, o jeito, as expressões, quando você olha, você fica encantado. E a gente quer mostrar muito disso para as pessoas. E hoje eu vi que quando vocês se apresentaram no palco principal do Festival de Danças, o público foi à loucura porque é uma dança diferente, irreverente e que não é tão conhecida em outras regiões do Brasil, principalmente aqui no Sul. Sim, pois é. A gente está querendo mostrar muito, cada vez mais, porque a dança é sobre isso, é sobre mostrar a cultura para os outros. Então a gente quer trazer cada vez mais um pouco da cultura do nosso país, do nosso Brasil. Tipo, o nosso estado do Tocantins, a gente quer mostrar de outros estados também do Brasil, não só do nosso, mas de outros também, representando isso a partir da dança. Sair de um estado como o Tocantins, tão cultural, vir para Santa Catarina, que tem uma cultura lindíssima também, e vir para o principal palco do mundo de dança, representa para vocês dançarinos que vivem dessa arte? Demais. Tipo, pra gente é uma realidade muito grande, a gente fica encantado, porque é uma oportunidade única, sabe? Tem muitos outros lugares que a gente quer muito ir, mas Joinville é a cidade da dança, a gente olha, acha tão lindo e quando a gente tem essa oportunidade de vir, a gente fica tão feliz, realmente deixa nosso coração muito quentinho. Tá bom, muito obrigado, Sofia. Tá aí, portanto, minha querida Júlia Matos, olha só a alegria dessas meninas, desse rapaz dançando e trazendo uma cultura tão bonita como essa, lá do norte do país, lá do estado Tocantins. Detalhe, viu? O único grupo a trazer o carimbó para o palco do maior festival de dança do mundo. E a gente acompanhou um pouquinho do que foram as competições na tarde desta quarta-feira aqui no Festival de Dança de Joinville. Vamos acompanhar agora na reportagem. O Festival de Dança de Joinville reúne bailarinos de diferentes gêneros e diversos lugares do Brasil. Este grupo de bailarinas de Palmas, no Tocantins, veio para se apresentar pela segunda vez no festival. As integrantes aproveitaram a oportunidade para mostrar sua arte e aprender ainda mais com outros artistas que participam do evento. Para a gente é um orgulho muito grande estar participando do maior festival de dança do mundo e vindo pelo nosso estado, o estado do Tocantins, representando os povos indígenas, a cultura dos povos indígenas, nessa coreografia mais específica, o povo Yanomami, na coreografia Rito das Águas. A gente traz as cores, a identidade da bandeira do nosso estado e a representatividade das maiores 5 aldeias indígenas do nosso estado. Que a gente não só dança, mas aprende e recebe também a arte da dança. No nosso segundo ano, né, a gente pode se dizer que é veteranos, mas é algo novo. Todo ano é algo espetacular que a gente vê, vivencia. Não é só dançar, né, mas assistir também bailarinos, que a gente sabe como é estar lá no palco. Então a gente também tem que ser plateia. E o meu grupo, a gente sabe disso e ama estar aqui, na cidade da dança, né? As apresentações desta quarta-feira aconteceram simultaneamente nos palcos do Festival Meia Ponta e da Sapatilha, com espetáculos incríveis de jovens e adolescentes talentosos. Uma mistura de ritmos e estilos, que mostraram a cultura de cada estado do Brasil, que vão desde o carimbó até danças indígenas e populares internacionais. Uma grande oportunidade para os dançarinos mostrarem sua criatividade no palco mais famoso do mundo. E uma chance única para o público apreciar e se divertir com a diversidade da dança. Foi o nosso primeiro ano trazendo o carimbó aqui para o Festival de Joinville. E assim, foi incrível, eu acho que todas nós gostamos muito, foi muito prazeroso. Estar no palco da Sapatilha é assim, incrível. É muito gratificante a gente ensaiar várias e várias vezes e chegar aqui e poder mostrar isso para o país inteiro, até para o mundo inteiro. E eu sei que está quentinho no coração de cada uma. Eu acho que o festival é bom por isso, ele te dá oportunidades, várias. Muitas que a gente ama ter.
Por aqui ninguém fica parado, afinal de contas o nome já diz, Festival de Dança. Aqui no palco externo da Feira da Sapatilha, o público se diverte com aulas abertas e totalmente gratuitas. São passos de movimentos livres, onde os participantes são desafiados a entrarem no ritmo da dança. É uma oportunidade para quem não dança descobrir o prazer de dançar e se alegrar com a música e o movimento irreverente. Afinal de contas, dançar faz bem para a saúde física e mental. Reduz o estresse, aumenta a autoestima e promove a socialização. Além disso, a dança pode ser uma forma de expressão, autodescoberta e empoderamento. Leva a autoestima, a gente se sente o mulherão que a gente é. Isso eleva muito pra gente, sabe? Eu acho que vai de cada um tem um sentimento, mas isso é algo que transforma realmente. Acho que esse é um desafio importante, principalmente pra gente que é dançarino, quem inicia ou mesmo assim quem já é de muito tempo. Acho bem importante e passar por isso é uma coisa muito boa e acho que vai evoluir muito na dança de todo mundo que tentar fazer isso alguma vez na vida, assim. E esse evento gigante, esse evento incrível, é uma ótima oportunidade. O festival tem esse poder de moldar a vida das pessoas e abrir caminhos para o futuro desses dançarinos que se dedicam ao mundo da dança. É um evento que celebra a arte e a diversidade, reunindo artistas e espectadores de diferentes estilos e gêneros. Arte, diversidade, cultura, coisa mais linda, esses pés se unem às almas, né, de tantos artistas espalhados pelo Brasil, pelo mundo, que trazem a dança com eles para esse grande festival que a gente tem aqui em Joinville, Santa Catarina. Que orgulho, né, pessoal? Agora, eu sei que alguns de vocês têm mandado suas mensagens para o Dia Internacional da Amizade. Tiaguinho, o pessoal tá chegando com boas mensagens. Verdade, Júlia. O pessoal, a gente pediu, né? Hoje é o Dia Internacional da Amizade. E você? Manda mensagem pro seu amigo? Tá longe? Tá perto? Quem é o seu melhor amigo? Quem é a sua melhor amiga? Vamos saber? Vamos saber. Tem gente chegando por aqui. Olha só, Nani mandou. Boa noite. A vida é mais divertida com amigos na caminhada. E esses eu não largo por nada. Minha turma, as patroas. Ó, as patroas, vendo quem são as patroas. Ah, aí, coisa linda, pessoal reunido agora para as festas de arraiar. Boa, Nani. Sensacional. Obrigada pela participação, gente. Canoinhas com a gente, a Roberta, boa noite. Júlia e Thiago, minha amiga Bruna e eu. Foto tirada ontem na Serra Dona Francisca. Me divirto com vocês todas as noites. Que coisa boa, Roberta. Que sensacional, aí, coisa mais linda por lá. Linda roupa também da amiga. Eu já apresentei com uma roupa igualzinha. Gostaste desse look, então? Igualzinha, juro pra ti. Sério? Ó, claro, o pessoal aqui ó, tem bom gosto, tô te falando. Igualzinha, a gente tem um beijo pra amiga da Bruna. A Júlia é influencer também agora, de moda. E a gente identifica, mulher é fogo, né? Cláudia de Lages mandou pra gente também. Lê aí, Thiago. Boa noite, meu melhor amiguinho. Quero ver, quem é o amiguinho dela aí? Vamos ver quem é. Aí, ó. Ah, claro, esses amiguinhos sempre aparecem. Não ia perder, né? Um beijo pro seu amiguinho que também assiste Tá Na Hora, tenho certeza. Com certeza. Julia, e você vai ver a seguir atualizações do caso do catarinense que morreu na cela da delegacia. E ainda, o caso das pacientes operadas por uma falsa biomédica. É daqui a pouco, em instantes, aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Enquanto isso, imagens na sua tela. Balneário Camboriú na tela para você, agora 6h58. A gente já volta. Tá Na Hora Santa Catarina de volta na sua tela. Obrigada pela companhia, obrigada pela audiência. A gente fala agora de um crime chocante que aconteceu nessa quarta-feira. Um homem matou a esposa e depois mandou uma foto do crime para o irmão da vítima. A repórter Natiele Oliveira atualiza essa situação, está chegando aqui com a gente. Boa noite, Nath. Um caso que aconteceu aí na região que choca o pessoal, não só pela brutalidade, né, do caso, mas também por essa ação do criminoso em mandar foto para o irmão da vítima, né? Como é que foi essa situação? Conta pra gente. Então, Júlia, é isso mesmo. Uma mulher identificada como Tatiane Cipriani, de apenas 24 anos, foi morta, assassinada a facadas pelo próprio companheiro Jason, de 26 anos. Este caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira, na cidade de Rodeio, no Médio Vale do Itajaí. A Polícia Civil trata o caso como um feminicídio. E o mais revoltante de toda essa história é que, conforme a Polícia Militar, após o assassinato, o homem, o Jason, ele teria enviado uma foto
da companheira da vítima para o seu cunhado, o irmão da mulher. Foi o irmão, então, da vítima que acionou a polícia militar, e aí a polícia militar foi até o local, tentou ali chamar por diversas vezes o casal, não conseguiu e aí precisou arrombar a porta. No local, os policiais encontraram a mulher já caída na cama, morta, com diversos ferimentos de faca. O homem, ele estava com um ferimento no rosto, um ferimento por arma, uma espingarda, porque ele tentou tirar a própria vida depois de cometer esse crime. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar, ele foi encaminhado ao Hospital Oasi em Timbó, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. A faca utilizada no crime, a arma, essa espingarda e os celulares do homem e da mulher foram para a perícia da polícia científica. Este é mais um caso de feminicídio que a gente traz aqui no nosso jornal, infelizmente. E no ano passado, Santa Catarina registrou 51 feminicídios durante o ano. Esses dados são do Observatório Estadual de Violência contra a Mulher. E esse número preocupante, alarmante e assustador, Júlia, ele mostra, o mesmo, equivale a como se uma mulher fosse assassinada a cada 7 dias. E agora eu te peço licença, Júlia e Tiaguinho, para quem está nos assistindo em casa, fazer um apelo. Por favor, denuncie qualquer tipo de violência doméstica, seja violência física ou violência psicológica. Por favor, não deixe de denunciar. Se você está passando por alguma situação como essa, ou se conhece alguém que está passando, há inúmeras formas de denunciar esses crimes e de forma anônima, sem precisar identificar a vítima para não se expor. Então, dá para ligar para a Polícia Militar pelo telefone 190, dá para ir até uma delegacia da Polícia Civil e registrar um BO, dá também para fazer essa denúncia de forma online pelo site da Polícia Civil ou até ligar para o 180, que é a central de atendimento à mulher. Mas, por favor, sempre denuncie qualquer sinal de violência, porque isso pode piorar toda a situação e pode acontecer um feminicídio. Este é mais um caso, então, a gente lamenta profundamente esse fato, deseja muita força para a família, para os amigos dessa vítima, dessa jovem agora que perde a vida, tão nova, 24 anos, e principalmente deseja ainda mais força para o irmão que recebeu essa foto do cunhado, da vítima ali, da sua irmã morta. Então é isso, Júlia, a gente pede, deseja os nossos sentimentos e reforça mais uma vez que qualquer tipo de violência doméstica a gente sempre precisa denunciar. Importantíssimo, Nath. Obrigada por esse apelo. Eu faço da Nath as minhas palavras. Eu acho que duas mulheres nesse momento trazendo essa informação para você e de casa diz muito. Assim como a Nath mostrou essa dor profissional e pessoal de uma mulher dando esse tipo de reportagem, esse tipo de apuração para vocês aí de casa, mostra o desespero que há no grupo de mulheres em observar esse tipo de movimento acontecendo, né? A Nath trouxe aqui dados de Santa Catarina, dados que continuam persistindo. A gente acompanhou, Tiago, ainda esse ano, os dados com segurança pública e a gente vem discutindo sobre a diminuição desses casos e da violência contra a mulher, mas esse número continua preocupante, continua alarmante, como a Nath falou, a denúncia faz a diferença. A violência física pode ter sido apenas o resultado de uma série de violências que começaram lá atrás. Nath, muito obrigada pela apuração, a gente segue também mandando força para a família. Tiago Pires. Recado dado, Júlia Matos. 7h05. O Ministério Público de Santa Catarina garantiu na Justiça o direito de matrícula para uma criança venezuelana na rede pública de ensino de Chapecó. O repórter Felipe Bastos chega agora ao vivo com a gente, dando aqui as boas-vindas. Fazia tempo que o Felipe não participava conosco ao vivo aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Felipe, trazendo essas informações, então, garantindo esse direito. Boa noite para você. Muito boa noite, Thiago. Boa noite para a Júlia. Obrigado pelas boas-vindas. É um prazer muito grande estar ao vivo também no Tá Na Hora Santa Catarina para todo o nosso estado. Assunto extremamente polêmico e bastante delicado também, mas que teve um resultado positivo para essa criança venezuelana que garantiu na justiça o direito de se matricular e estudar na rede municipal de ensino de Chapecó. Informações divulgadas pelo Ministério Público, viu, Thiago? A decisão ela é um resultado de uma ação movida pelo Ministério Público após a menina, então, que está fora da escola desde maio, ter a matrícula negada por não apresentar o CPF.
A criança é migrante, está em situação de vulnerabilidade e teve o direito à educação negado por uma exigência considerada burocrática. O promotor de justiça, Felipe Neri Alberti de Almeida, responsável pela ação, argumentou que o acesso à educação não pode ser condicionado a um número de cadastro fiscal, especialmente quando os responsáveis já buscam a regularização da documentação. A decisão judicial reforça que o direito à educação é de aplicação imediata, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Caso a matrícula não seja realizada no prazo determinado, o município de Chapecó poderá ser multado em cerca de R$ 100 por dia por descumprimento. Nós, é claro, procuramos a Prefeitura de Chapecó, que enviou uma nota agora à tarde para a gente, atualizando a situação. Na nota, a Secretaria de Educação de Chapecó informou que ainda não foi oficialmente notificada da decisão, mas que vai apurar o caso. A pasta ressalta ainda que várias ações estão em andamento para acolher estudantes imigrantes na rede municipal. Entre essas ações estão a ampliação de vagas, a construção de novas escolas e o projeto Caminhos para uma Educação Equitativa, que inclui a contratação de intérpretes bilíngues, atendimento individualizado, parcerias com universidades, estudos sobre multiculturalismo e avaliações na língua materna dos estudantes. O município ainda pode recorrer dessa decisão, mas por enquanto deve cumprir a decisão e garantir o acesso imediato da criança venezuelana na escola. É claro que a gente segue acompanhando os desdobramentos por aqui. Tiago. Bom, Felipe, obrigado aí pelas informações. Daqui a pouquinho você volta, porque vamos falar de Copa Santa Catarina, mas é daqui a pouquinho. O Felipe volta para falar com a gente aqui também. Obrigado, Felipe. O município de Criciúma anunciou uma queda no número de moradores em situação de rua. Esses dados foram divulgados após a repercussão do vídeo do prefeito Vaguinho, que se passou por um morador de rua. A Emanuela Justino traz todas as informações pra gente, olha só. Oi, pessoal. Essa informação foi repassada pela Secretaria de Assistência Social. Segundo eles, então, antes aqui em Criciúma tinha quase 280 pessoas em situação de rua e esse número nos últimos meses caiu para 170. Essa informação foi repassada logo depois, então, do vídeo do prefeito Vaguinho, que repercutiu bastante, né? Acabou viralizando, repercutiu inclusive nacionalmente, em que ele passa quase 24 horas como um morador de rua. Segundo ele, justamente isso foi feito para poder sentir na pele como é essas pessoas, né, como é o dia a dia dessas pessoas e também para adotar políticas públicas em relação a isso. Então, a Secretaria de Assistência Social informou que teve uma queda nos últimos meses e que é fruto de um trabalho das abordagens que são feitas. Então, aqui em Criciúma, todos os dias são feitas abordagens, né, que normalmente é à noite, na verdade, que esses agentes fazem. Então, são os agentes da assistência social, também os educadores, né, do Centro Pop e, dependendo da situação também, eles são encaminhados para a Central de Empregos. Na maior parte dos casos, né, não necessariamente a maioria, mas essas pessoas em situação de rua têm problemas com drogas e álcool, né, então eles fazem uso de substâncias químicas, o que acaba agravando ainda mais a questão deles nas ruas, porque acaba sendo uma questão de saúde também. Então, depois do vídeo do prefeito Vaguinho, também foi anunciado o aumento do número de vagas para tratamentos, né, de pessoas que têm dependência química. Sobre isso, a gente conversou com a secretária de Assistência Social aqui de Criciúma, Dudy Sônego, falando então sobre essas vagas e também desse trabalho que já tem a internação voluntária, né, quando a pessoa quer ir, e também vai ter a internação involuntária em casos em que a pessoa já está em situação de risco. A gente vai acompanhar um trecho da fala dela agora. E também agora vai incluir, além da internação voluntária que estava tendo até agora, que a gente está com 150 pessoas em tratamento, agora a gente também vai incluir a internação involuntária em casos mais críticos, onde a pessoa está se colocando em risco ou colocando terceiros em risco, né? Só que ela não aceita o tratamento. Então, aí depois de uma segunda, terceira abordagem da nossa equipe, que ela recuse o tratamento e assim um médico entender que ela precisa de tratamento, a gente vai estar encaminhando então para uma internação involuntária. Então, atualmente aqui em Criciúma,
150 pessoas estão sendo atendidas, né? Aproximadamente 150 pessoas estão sendo atendidas, então vão ser mais 50 vagas disponibilizadas. O que o pessoal pode ter dúvida ainda é em relação a duas instituições aqui de Criciúma, porque tem o Centro Pop e tem a Casa de Passagem, que faz esse trabalho com as pessoas nesse tipo de situação. Então, a secretária também explicou para a gente a diferença entre esses dois, né, essas duas instituições, qual é o trabalho e como que é feito com essas pessoas. Olha só. O Centro Pop é um serviço que funciona durante a semana, das 8 às 5, né? E eles têm a oportunidade de tomar um café, tomar um banho, receber uma roupa. Enfim, isso aí é o trabalho que é feito no Centro Pop durante o dia. Também tem uma equipe técnica lá dentro, né? Psicóloga, assistente social. Também temos a República, que é a antiga Casa de Passagem, que além desses serviços semelhantes ao Centro Pop, elas também podem dormir. Então, hoje, o público que está na República, eles passam o dia no trabalho, né? Eles vieram para Criciúma, ou são aqui da cidade também, né? Que não tem uma moradia, passam o dia no trabalho e vão para a República para dormir. Então, aqui em Criciúma, a maior parte das pessoas em situação de rua ficam na região do Pinheirinho, né, que essas abordagens acontecem ali, também na região do Trilho, como é conhecido, mas é claro que todos os bairros têm um caso ou outro, por isso, até a orientação, se a pessoa conhece alguém que está em situação de rua, que tem esse problema com a dependência química, também pode entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social, que eles vão fazer essa abordagem e vão fazer o encaminhamento para essas instituições conforme a necessidade de cada um. Volto com vocês aí no estúdio. Bom, ainda neste tema, Roberto Azevedo teve a oportunidade de conversar com o prefeito Vaguinho, prefeito de Criciúma. E aí, Roberto, o que ele conversou com você, o que ele disse, como foi, o que pode trazer de novidades, até porque eu, pelo menos, nunca tinha escutado uma ação como essa. Pois olha, Tiago, é interessante conversar com o prefeito, porque ele disse que a ideia foi dele e que não se arrepende de ter feito, e a primeira consequência é mudar o estilo de abordagem em Criciúma, ser mais rigoroso em alguns casos. Vamos dar uma olhadinha na entrevista que eu fiz agora, há pouco, fim da tarde, com o prefeito Vaguinho Espíndola. Se tratando das políticas das pessoas em situação de rua, sabe, eu precisava de fato disso, isso foi uma ideia minha, né? Eu quis passar por essa experiência, porque tem muitas políticas públicas que tratam desse assunto, né? E cada gestor, a seu modo e aos recursos que também a ele dispõe, adotam algumas políticas. E nós temos algumas delas que já são institucionalizadas. Tiveram momentos, Roberto, muito impactantes, né? Momentos de fato até de tensão. Eu estive durante 3 horas e meia dessas praticamente 20 horas, né, onde as pessoas, de fato, onde os usuários concentram-se. Volto a dizer, desde o início a gente sempre fala, né, e quem convive comigo sabe, né, da forma como a gente está fazendo a gestão, né, eu sempre digo em colocar-se no lugar do outro, mas não como uma narrativa, de fato, né, na prática. Né, nós iniciamos o gabinete itinerante, que é estar lá nos bairros, estar nas comunidades, ouvir as pessoas. Né, eu disse desde o início, junto com o meu vice-prefeito, que nós não seríamos prefeitos e vice-prefeitos de gabinete. Nós estaríamos, de fato, ouvindo as pessoas. E quando começa muita narrativa e muitas opiniões sobre essa questão dos moradores de rua, sabe, eu decidi, de fato, viver isso para saber, de fato, na real, quais as melhores políticas públicas. Pois é. Vai ter consequências? Vai. O prefeito vai anunciar na sexta-feira uma série de medidas, mas me garantiu o seguinte: antes, ele conversa com a Polícia Civil e com a Polícia Militar para saber como mudar a abordagem em determinados casos. Viu coisas na rua terríveis, não só envolvendo pessoas em situação de rua. E até descobriu que tem comerciante na cidade que dá um trocado para evitar se confundir ou entrar em conflito com as pessoas em situação de rua. Roberto Azevedo, tem mais de você na coluna lá no Portal SCC10, né? Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Já sabe, passa lá, Portal SCC10, fica por dentro de tudo. Obrigado, Roberto, até amanhã. Até amanhã. Agora às 7h15. Júlia, lembra do caso do dentista que morreu em uma cela da Polícia Civil? Nós trouxemos agora, aqui, né? A gente traz aqui no Tá Na Hora respostas oficiais sobre a morte. Um laudo divulgado pela Polícia Científica revelou que a causa oficial da morte do dentista César Maurício Ferreira, de 60 anos, foi uma arritmia cardíaca causada por cardiopatia hipertrófica. Ele morreu no dia 19 de julho, em São José, na Grande Florianópolis. O documento ainda afirma que a morte foi súbita e pode ter sido agravada pelo uso concomitante de medicamentos com potencial de causar arritmias,
mesmo em doses terapêuticas. O exame toxicológico identificou a presença de várias substâncias no organismo do dentista, entre elas antidepressivos como sertralina e citalopram, antihistamínicos, né? O pessoal de casa também deve acompanhar, que é relaxante muscular, antibiótico, antirrítmico e um medicamento para diabetes. Segundo o laudo, alguns desses medicamentos, quando associados, podem aumentar o risco de arritmias. O César Maurício tinha se envolvido em um acidente de trânsito na sexta-feira, no dia 18 de julho. A Polícia Militar foi acionada e, segundo a nota oficial enviada para a imprensa, realizou a auto de constatação, pois César apresentava sinais de embriaguez e, após ser encaminhado à central de polícia, ele foi ouvido, mas não conseguiu responder as perguntas durante o depoimento. Foi então levado para uma cela, onde recusou a alimentação, mas aceitou travesseiro e cobertor. Na manhã do sábado, no dia seguinte, ele foi encontrado morto no chão da cela. Por meio de nota, o advogado da família, Dr. Wilson Nor Campos, afirmou que César Maurício sofria uma emergência médica cardíaca e que os sintomas não tinham relação com o consumo de álcool. Ele classificou a morte como agonizante e disse que a família clama por responsabilização. É claro que o caso ainda segue em andamento, Juliana. E a gente segue acompanhando por aqui, né, pessoal? Vamos voltar para Florianópolis. O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina completa 50 anos e um evento especial acontece nesse momento aqui em Florianópolis. Quem está ao vivo lá é Gabriela Mariotto, trazendo as informações, nos contando um pouco do que está acontecendo neste evento e a importância dele aqui para a cidade, para a capital e para o estado. Gabi, com você aí. É isso mesmo, gente. Nós já estamos aqui no Centro Integrado de Cultura, onde daqui a pouquinho vai começar esse evento tão especial, celebrando aí os 50 anos do Instituto do Meio Ambiente aqui de Santa Catarina. Essa data tão especial, então, neste dia vão ser celebrados aí pessoas, integrantes, que fizeram parte de toda essa trajetória, de toda essa história do Instituto, que nasceu lá em 1975 como Fátima, né, como fundação aí de apoio, e em 2017 teve essa mudança de nome para Instituto do Meio Ambiente. Desde então vem atuando aqui em Santa Catarina na preservação, na atenção com o meio ambiente. A gente já está aqui com a presidente do IMA, a Sheila Meirelles, para falar um pouquinho sobre a importância de toda essa instituição aqui para o nosso estado e a importância da comemoração dessa data. Então, Sheila, 50 anos de IMA, né? O que essa data representa para você? Olha, é uma data de extrema importância para nós, é um marco da sustentabilidade, do cuidado com o meio ambiente de Santa Catarina. Hoje, esse ano nós também completamos o aniversário do nosso maior parque estadual, que é o Parque do Tabuleiro. E mais do que isso, a gente agradece muito pelos nossos servidores que estão diariamente ali de forma completamente anônima, trabalhando e cuidando do nosso meio ambiente para que as futuras gerações possam utilizar da melhor forma possível. E essa conservação do meio ambiente de Santa Catarina, um estado tão grande, tão amplo e com tanta variedade, né? Qual que é a atuação hoje do IMA aqui no nosso estado em relação à preservação do meio ambiente? Olha, nos últimos anos a gente acabou reduzindo o desmatamento em 86%, foi o maior número do Brasil. Nós conseguimos agilizar os processos de licenciamento. E por que isso é importante? Porque evita a irregularidade. Muitas vezes as pessoas constroem de forma irregular por causa da inércia e a demora do poder público. Então, é um pedido do governador Jorginho Mello, a gente atendeu e hoje a gente consegue atender e responder o contribuinte da forma mais célere possível. Perfeito, Sheila. Muito obrigada e parabéns aí por toda essa atuação junto ao IMA e meus parabéns também ao Instituto do Meio Ambiente por esses 50 anos de história. Daqui a pouco o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, chega aqui também para participar dessa celebração e a gente tem a entrega aí de 7 novos veículos para o IMA, 2 que vão ficar aqui em Florianópolis para fazer a atuação aqui na sede e outros 5 que vão para unidades de conservação espalhados aqui por toda Santa Catarina para atuar, para ajudar em todo esse trabalho que a Sheila contou para a gente que é feito aqui no nosso estado. Júlia, Thiago, volto com vocês, vou continuar aqui acompanhando toda essa história. Com certeza, Gabi. Obrigado por acompanhar e trazer essas notícias, informações, novidades e investimentos aqui para Santa Catarina. Isso é o mais importante. Obrigado. 50 anos, né, Thiago? Não é pouca coisa, não. Agora vamos falar da Copa Santa Catarina, pessoal. O Concórdia apresenta daqui a pouco a comissão técnica que vai comandar o Galo do Oeste na busca pelo bicampeonato da competição. O repórter Felipe Bastos está ao vivo no evento e vai contar pra gente quem que vai ser o treinador por aí, Felipe. Tá chegando. Boa noite.
Boa noite, Júlia. A gente fala ao vivo do evento oficial do Concórdia, porque o Concórdia já começou a pensar na Copa Santa Catarina, evento para torcedores, para patrocinadores, para a imprensa também. E nós já estamos aqui, viu, em primeira mão com o novo comandante do Concórdia. Maurinho, agradeço a disponibilidade de falar com a SCC, assumindo mais um grande desafio aí na tua carreira. Boa noite. Boa noite a todos. Não, sem dúvida nenhuma, o maior desafio da minha carreira, muito feliz, uma oportunidade única. Pessoas que estão envolvidas intensamente dentro do clube, né? O Segala já me passou todo o histórico dos últimos anos e me sinto honrado em ter ser escolhido para estar na frente dessa comissão técnica para fazer, né, em busca de um bicampeonato aí de Santa Catarina, em busca de um projeto maior. Muito contente, espero que com a ajuda de tudo a gente fazer um grande campeonato, uma grande competição e ser atuante num projeto maravilhoso. Tu chegou hoje a Concórdia, como é que foi essa ambientação aí na cidade também? Chegamos hoje, saí praticamente da minha casa mesmo às 2 da manhã, até ir para o aeroporto. Chegamos por volta do meio-dia aí enfim, estamos de pé na correria para conhecer todo mundo, para conhecer todos os envolvidos. E cada um que eu conheço, eu sinto uma energia muito boa. Eu acho que o projeto que está sendo criado aqui é único, mas é com pessoas do bem que estão a fim de levar o nome do Concórdia, a cidade completamente envolvida no clube e me deixa muito feliz. Como eu falei, assim, me sinto honrado de poder fazer parte dessa camisa, fazer parte desse momento histórico que o Concórdia está passando. Agora, para a gente finalizar rapidamente, o Concórdia é o atual campeão da Copa Santa Catarina, ou seja, uma responsabilidade aí ainda maior. Não, com certeza, mas é sempre bom, é aquilo que eu falo sempre, a gente tem que estar rodeado de pessoas de projetos e clubes que estão acostumados a chegar em competições, acostumados a ganhar título. E aqui está nítido, é o atual campeão, então nós esperamos esse ano, são mais clubes, eu já dei uma olhada na tabela, então assim, é uma competição dura, não é fácil, mas volto a dizer, o projeto que está criado, as pessoas envolvidas, é um projeto para longo prazo, não é uma coisa de um campeonato só. E eu estou muito feliz pela recepção da cidade, pelas pessoas envolvidas e espero fazer jus a essa oportunidade e levar o Concórdia de novo numa grande competição. Obrigado, Maurinho. Boa sorte. Seja bem-vindo aí à Concórdia, viu? Recado dado, então, o evento vai começar agora, correria ali para os últimos ajustes, porque o Concórdia também já está dando pontapé inicial para a disputa da Copa Santa Catarina. E eu não canso de lembrar, Copa Santa Catarina é só aqui no SCC SBT. Júlia, Thiaguinho, voltando com vocês no estúdio. É isso mesmo, Felipe. Aqui no SCC SBT a expectativa está grande. Obrigada pelas informações. O Felipe vai continuar acompanhando tudo por lá, viu, pessoal? E, Thiaguinho, não adianta, né? O SCC SBT te entrega de tudo. De tudo. Então já sabe, Copa Santa Catarina é aqui no SCC SBT. Inclusive, semana que vem tem novidade aqui no Tá Na Hora sobre a Copa. Mas eu não vou contar agora. Depois a gente conta, né, Julia? Depois. É isso aí. Uma operação da Polícia Militar em conjunto com a PRF apreendeu nesta quarta-feira quase 4 toneladas de maconha no município de Massaranduba, no norte do estado. Todos os entorpecentes seriam destinados para o nosso litoral. Renato, conta pra gente aí como é que a polícia conseguiu chegar nesses criminosos. Fala pra gente aí. Pois é, viu, Thiaguinho? Ótima noite para você. É que esses criminosos acreditam que a polícia não está de olho, mas a polícia está agindo sim, já vinha investigando eles há bastante tempo. Afinal de contas, é um grupo criminoso que age no Paraná e também aqui em Santa Catarina. Diante desse monitoramento, a Polícia Militar e também a Polícia Rodoviária Federal fizeram uma mega operação nesta quarta-feira. E aí monitoraram um caminhão que saiu lá de Cascavel, no interior do Paraná, com destino ao nosso litoral. Esse caminhão foi abordado lá no município de Massaranduba e, ao serem questionados, 2 homens, um de 19 e outro de 54 anos, a polícia encontrou escondido dentro do compartimento de um caminhão quase 400 toneladas de maconha. Exatamente isso. Essa droga toda estava escondida debaixo de um compartimento com lona e também com isopor. Um total de 3.790
e 69 quilos de maconha, além de quase 6 quilos de capulo, que é a forma prensada da cannabis, e 80 pacotes de cigarros lá do Paraguai que foram contrabandeados. Ah, tem mais, viu? Esse homem de apenas 19 anos não tinha passagem pela polícia, mas o de 54 já tinha uma longa ficha criminal. Contra ele pesam alguns crimes como receptação, roubo, posse de drogas e também violência doméstica. Nós conversamos com o comandante do 14º Batalhão, lá de Jaraguá do Sul, que falou um pouco mais sobre essa mega operação. Essa troca de informações culminou na localização do alvo pelas guarnições da 3ª Companhia do 14º Batalhão. Especificamente, guarnições nossas do 14º Batalhão dos municípios de Guaramirim e de Massaranduba. As guarnições, ao localizarem o veículo alvo da denúncia, conseguiram lograr êxito na abordagem e, logo na sequência, localizaram essa grande quantidade de entorpecente. Trabalho integrado de forças, extremamente importante, extremamente relevante. Nós agora temos a plena convicção de que uma enorme quantidade de entorpecente não vai estar à disposição da traficância na nossa comunidade. Para tentar burlar a polícia, esses criminosos usavam um outro veículo como batedor para informar ao motorista do caminhão se tinha ou não a presença de policiais nas rodovias aqui de Santa Catarina. Toda a droga seria vendida em cidades aqui do nosso litoral. Os criminosos e também a droga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil lá de Jaraguá do Sul. Retorno com você aí no estúdio, Tiaguinho. Obrigado, Renato. Tá aí, PM, PRF, aqui não. Parabéns aí para a PM e a PRF pela apreensão. 4 toneladas. Aqui não deu certo. Júlia, vamos para um caso que chamou a atenção, né? A gente já trouxe aqui, mas ainda está repercutindo, né? Repercutiu nacionalmente. A gente trouxe na segunda-feira o caso dos procedimentos estéticos irregulares, que avança com novos depoimentos e inquérito da DEIC aqui na capital. O caso das complicações graves provocadas por procedimentos estéticos realizados por Suelen Damasceno da Silva, em São José, na Grande Florianópolis, avançou com novos desdobramentos nessa semana. A Polícia Civil confirmou que ao menos 4 vítimas prestaram depoimento em delegacias da cidade nos últimos dias. Além desses, há também boletins de ocorrência registrados em outras unidades policiais também da região. Na 3ª Delegacia de Polícia de São José foi instaurado um inquérito policial para apurar os fatos. O caso já foi encaminhado à Diretoria Estadual de Investigações Criminais, a DEIC, que agora assume a investigação de vez. Entre as vítimas está Jéssica, que foi ouvida pela polícia na última segunda-feira. A defesa dela informou que a notícia crime está sendo formalizada e deve ser levada ao Ministério Público nos próximos dias. As denúncias contra Suelen começaram a ganhar repercussão após a jovem Vitória Tavares Nogueira relatar nas redes sociais os efeitos adversos que enfrentou após realizar um preenchimento labial. A partir disso, mais de 30 mulheres relataram ter passado por experiências semelhantes. Todas apontam que Suelen se apresentava como profissional da biomedicina estética, embora atuasse dentro de um salão de beleza e sem comprovação de habilitação legal para exercer os procedimentos realizados. O caso agora segue investigação e pode ter novos encaminhamentos nos próximos dias, à medida que mais vítimas procuram a polícia e formalizam as denúncias. Sobre esse assunto, pessoal, a gente conversou com a biomédica Ana Daniela. Ela é professora na Universidade do Sul de Santa Catarina, a Unisul, e fala sobre a formação do biomédico e o local correto onde o profissional deve agir. É um profissional que passou por uma formação em saúde e tem uma habilitação específica direcionada para a área de estética. E a população consegue verificar esse tipo de informação, por exemplo, através da verificação no Conselho Regional de Biomedicina, que é o conselho que rege essa profissão, e através do número do registro desse profissional ele consegue conferir se ele é de fato um profissional formado, se ele tem habilitação específica nessa área. Ele não pode realizar esse tipo de procedimento a domicílio ou na sua própria casa ou até mesmo em um salão de beleza. Ele precisa realizar esse tipo de procedimento em um estabelecimento de saúde. Então, em uma clínica, em um consultório, em um local em que haja uma fiscalização por órgãos competentes, como, por exemplo, a vigilância sanitária. Ela também falou sobre a conduta do profissional durante os procedimentos e qual sintoma pode servir de alerta. Vai explicar detalhadamente tanto o pré,
o durante e principalmente o pós-procedimento. Que cuidados o paciente precisa ter? Ele vai ter um cuidado com higienização no momento do procedimento, ele vai utilizar luvas e todos os outros EPIs necessários para realizar um procedimento invasivo, um pouco de vermelhidão, um pouco de inchaço, pode ser algo que acontece naturalmente, mas algumas complicações como infecções, como às vezes até perda de tecido naquele local devido a uma necrose, a uma perda de estrutura, não são normais, não são comuns. Ana Daniela também alerta para os valores abaixo da média de mercado e como denunciar em caso de procedimentos feitos como esse, né? Para você ir de casa acompanhar, olha só, quando algum procedimento tiver um pós-procedimento com lesões, como ela falou, que possam levar a esse tipo de denúncia, o que a gente faz? Procura o Conselho Regional de Biomedicina nesse caso, pois foi feito por uma biomédica ou uma falsa biomédica, e é ali que a gente faz o registro junto com o boletim de ocorrência na Polícia Civil. Então, para você ir de casa denunciar, registro no Conselho Nacional e também na Polícia Civil. Mais que isso, ela alerta para você aí de casa, aqueles combos, né, aquelas promoções de última hora, existe um custo para bons procedimentos, né? Não só o produto, mas também os utensílios, então valores muito abaixo do mercado, deve-se alertar. Vamos agora saber como é que vai ser os próximos dias, Thiago, aqui em Santa Catarina? Eu quero saber, quero já me programar aí, amanhã já é quinta-feira, quase final de semana, vem chegando, previsão do tempo. Você de casa que está aproveitando esse solzinho de inverno, pode se animar. Quinta-feira promete tempo firme e ensolarado em todo o estado, viu? Sexta-feira deve continuar muito parecido. O dia começa com aquele friozinho típico, mínimas entre menos 2 e 4 graus nas áreas mais altas e tem até condição de geada no meio-oeste e nos planaltos. Mas com a presença do sol, as temperaturas sobem ao longo do dia e a sensação térmica fica bem mais agradável. Giro nas nossas regiões catarinenses, olha só, máxima de 22 graus, mínima de 3 no oeste e centro-oeste de Santa Catarina. A gente tem aqui Vale também entre 18 e 2 graus, o mesmo na Serra Catarinense. A gente tem aqui a possibilidade de mínimas de 2 graus no norte de Santa Catarina e no litoral mínima de 4 graus, máxima de 18, não deve ultrapassar dos 20 nessa quinta-feira. No sul catarinense, entre 2 e 22 graus. E as cidades mais pedidas por vocês estão aqui com a gente e na nossa previsão do tempo. São José na Grande Florianópolis com mínima de 6 graus nessa quinta, Itajaí também com 6 graus de mínima, assim como Pomerode. Bom Jardim da Serra vai ter aqui a mínima de 3 graus, pode chegar mais próximo de zero e a geada está confirmada por lá. E Criciúma, no sul do estado, com máxima de 22, mínima de 7 graus. Agora a gente vai para um rápido intervalo, Thiago Pires, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais destaques para você aí de casa. 7h34, na tela para você imagens de Balneário Camboriú, por lá 12 graus. Estamos de volta, obrigado pela sua companhia. E a antiga rodoviária passou por uma vistoria detalhada como parte dos planos de revitalização urbana, Julia. Representantes da sociedade e do poder público participaram da ação. Vocês conferem agora. A novela da antiga rodoviária da capital continua. Na vistoria agendada pelo Ministério Público de Santa Catarina para tarde desta quarta-feira, moradores do centro marcaram presença como forma de manifestação. As opiniões sobre o futuro do espaço continuam divididas. Sou aposentada, mas tenho 2 sobrinhas que moram comigo, que trabalham, preciso descansar à noite e não tem condições. É um barulho, um berreiro, brigas, direto. A gente não tem mais sossego, não consegue mais ir em supermercado, sair na rua depois que escureceu, porque a gente está sujeita a ser agredida. Isso aqui se trata de um prédio histórico que deveria estar sendo preservado e transformado em uma área turística, cultural, social, que atraísse olhares de pessoas para cá, tanto da cidade quanto de fora. A gente vê transformações assim sendo feitas em várias capitais do Brasil, pegando prédios históricos e devolvendo de volta ao uso comunitário. Isso aqui é uma tática de deixar o abandono para vender depois. E aqui em Florianópolis a gente não é idiota para aguentar esse tipo de manifestação do poder público. Então, como eu me sinto em relação
ao que está acontecendo, abandonada pelo poder público. A vistoria realizada pelo MP teve a presença de representantes de diversas secretarias da Prefeitura da capital, como Defesa Civil e Assistência Social, além de vereadores e Polícia Militar do Estado. Todos entraram no prédio da antiga rodoviária. O espaço está tomado por lixo, sujeira e abandono. Antes de começar a vistoria aqui na parte interna da estrutura, as equipes do Ministério Público subiram um drone, justamente para verificar o estado da estrutura do telhado da antiga rodoviária. E as imagens mostraram isso que a gente vê agora, que o telhado está completamente quebrado. E isso permite tanto que a água da chuva entre e molhe completamente a estrutura por dentro, tanto que pessoas consigam acessar a rodoviária aqui pelo telhado. Constatamos de que para isolar esse imóvel, só mesmo trocando todo o teto, né? Com invasões, com o problema da estrutura que está, segundo relatos, né, da Defesa Civil, ele está com perigo de romper para um lado, né, a parte da fachada. Então, por isso que o prédio está isolado. No dia 24, uma decisão judicial movida pelo Ministério Público barrou qualquer mudança na estrutura do imóvel, até que fossem feitas as averiguações sobre o patrimônio histórico, artístico e arquitetônico do espaço. De acordo com os arquitetos, um dos principais itens da estrutura, que remetem à década de 1960, são os arcos de madeira do prédio, típicos do movimento modernista. Até então se desconhecia de fato esse valor histórico, valor cultural, valor arquitetônico dessa edificação. Então a gente se debruçou nessas pesquisas históricas, né, em fontes primárias principalmente, jornais de época, relatos de pessoas que viveram essa época, e a gente escreveu então uma argumentação evidenciando o valor histórico, o valor arquitetônico que essa edificação tem, que até então se desconhecia. O Instituto entrou com 2 pedidos em âmbito estadual e em âmbito municipal de tombamento da edificação. Como foi comentado, foi elaborado um dossiê bastante detalhado que ressalta essas qualidades únicas da edificação, que é importante que a população conheça melhor. Ou seja, existe uma relação afetiva de Florianópolis com esse espaço, que foi por muitos anos rodoviária, foi também mercado, mas além disso existem valores arquitetônicos relacionados à chegada da arquitetura moderna aqui em Florianópolis. Para o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, a vistoria evidenciou que a estrutura não tem condições de restauração e nem valor cultural para a capital. Esse é um prédio que já cumpriu a missão que ele tinha que cumprir. Hoje ele é um prédio que está no centro da cidade, numa condição que não dá mais segurança nenhuma para quem mora aqui ao redor. A comunidade ao redor já cansou desse prédio aqui também, porque ao longo dos anos ele foi se deteriorando. Foram feitos emendos nesse prédio que descaracterizaram totalmente esse imóvel. E hoje ele é um prédio que não tem nem valor histórico, nem valor cultural. E o que a cidade precisa se desenvolver. Então nós temos que tirar esse prédio daqui, dar uma nova urbanização para essa área, trazer outros equipamentos para essa área. E esse é um prédio que tem um bom valor para o município. Nós agora estamos terminando essa questão da pendência judicial que se criou sobre ele para que a gente possa dar um destino final. Representantes das associações empresariais também estiveram presentes no local e se manifestaram a favor da demolição. A gente tem que deixar o apego sentimental de lado. Tá? O prédio foi condenado, o poder público não fez nada enquanto era tempo. Deixa-se o sentimento do prédio de lado, faz a demolição, faz a venda e faz o uso real do espaço público, né? Seja na iniciativa privada, para que tenha movimento, para que os comércios da região parem de ser atingidos com os moradores de rua, com as cenas de sexo explícito que acontecem na região, com o ponto de uso de droga. Com certeza, quem convive aqui no ambiente, quem está aqui com seus negócios aqui próximo, não tem nenhum benefício com isso. E a gente apoia, lógico, um plano de ação junto da Prefeitura. E é esse nosso posicionamento, a nossa casa está aberta para esse debate e nós queremos sim que tenha uma melhor utilização desse local que é tão bem centralizado aqui na cidade. Agora, o Ministério Público vai aguardar mais 20 dias para a elaboração
do laudo técnico sobre a vistoria. Espero que, de repente, possa até ser concluído antes para adotar a medida que o laudo técnico nos orientar. Entretanto, nesse meio tempo, nós já conversamos, já contatamos com o município para que reforce a segurança, né, que não possibilite a entrada de pessoas não autorizadas e que mantenha pelo menos o sossego da vizinhança aqui ao redor. Pessoal, e Laércio Botega, onde é que tá? Não sei, vamos ver. Hoje o A Tarde é Nossa foi direto aqui da Praça Ângelo Piazeira, no centro de Jaraguá do Sul. O público do A Tarde é Nossa apareceu, participou, interagiu ao vivo para todo o estado de Santa Catarina. Já quero agradecer aqui a todas as pessoas que estão participando desse Pé na Estrada 2025 e ele continua. Nesta quinta-feira, nós vamos para São Bento do Sul, no centro da cidade, lá na praça. Então, todo mundo que mora em São Bento do Sul está convidado para participar do A Tarde é Nossa, direto lá da praça, no centro da cidade. Vai ser muito divertido. Vai ter alegria, diversão e, claro, prêmios. Já pensou? Levar prêmio para casa? Tem que participar para tentar ganhar. Pessoal, tá na hora. Santa Catarina de hoje se despede. Um beijo. Obrigada pela sua audiência. Um beijo pra Márcia e pro Adalberto do Bijus, restaurante de Palhoça, que nos assistem todos os dias. Beijo no coração. Pessoal, amanhã estamos de volta às 6h30. Encontro marcado, eu e a Julinha aqui. Vambora, Julinha. Beijo pra vocês. Até amanhã. Não vai perder. Na tela pra você, Itajaí.